Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem aí com a sua família? Meu desejo é que Deus continue abençoando muito você, abençoando muito a sua família. Nesses momentos aí do coronavírus, a gente tem que ficar mais isolado e às vezes, bate aquela angústia, aquela tristeza. Eu quero dizer para você, querido, que o seu conforto, o nosso conforto e o nosso consolo está na palavra do Senhor. Portanto, medite na palavra, conheça mais a palavra, conheça mais esse Deus que se revela através da sua palavra maravilhosa. Hoje nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 119, nessas devocionais maravilhosas que nós estamos tendo. Lembrando para você que nós estamos dando voz às palavras do reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vila Celeste. Um grande abraço aí para o pastor Anderson, que Deus continue abençoando muito, pastor, a sua vida, tá? Um grande abraço. Hoje nós vamos meditar na porção do versículo de número 49 ao versículo de número 56. Nessa porção, o reverendo Anderson dá como tema: Tua palavra, meu consolo. Guardou? Tua palavra, meu consolo. E o que nos diz o Salmo de número 119, do versículo de número 49 ao 56? A palavra de Deus nos diz assim: Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me esqueço da tua lei, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, observo a tua lei. Tem se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você foi ajudado por alguém em um momento de dificuldade? Como é bom, né? Como é bom receber apoio. Às vezes basta-nos a presença, um abraço, um aperto de mão. Em momentos de perda, nossas palavras nem são lembradas, mas nossa presença é marcada para sempre. Nessa época do coronavírus, não podemos nem receber um aperto de mão, mas como é bom saber que temos irmãos intercedendo por nós. Como isso nos consola, como isso nos conforta. Se isso não acontece, corremos o risco de nos entristecermos demasiadamente e ficarmos até deprimidos. Tem gente deprimida por aí, tem gente, sofrendo muito com este isolamento social. É sempre bom ter alguém perto quando estamos aflitos, pois podemos receber apoio, podemos receber aí o conforto e o consolo. Paulo menciona a importância dos seus companheiros de ministério, falando como eles são um conforto para ele na tribulação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Em nosso texto, o salmista fala como a palavra de Deus serve de consolo para ele. Por isso, a experiência do salmista é muito útil para todos nós, pois assim como ele, ficamos também angustiados. O salmista mostra como ele é consolado na palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: como é bom ser confortado na palavra de Deus. Assim também, nós podemos ser confortados com a palavra de Deus nesses dias de pandemia. Vejamos
os ensinos do salmista. Primeiro, o que o salmista nos ensina no versículo de número 49? O que o salmista espera aí? Veja o versículo de número 49. Ele diz: na promessa do Senhor. O versículo 49 diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Que promessa é essa? Se Davi é o autor deste salmo, como alguns intérpretes entendem, esta promessa é a do herdeiro que assentaria no seu trono. O fato a ser ressaltado é que o Senhor tem as suas promessas para o seu povo, e são muitas as promessas que também nós podemos esperar. Um fato interessante é que o salmista pede ao Senhor que se lembre desta promessa. Por acaso Deus havia esquecido da promessa? É claro que não. Então, o que ele quer dizer com isto? Não é uma declaração pejorativa, nem é um instrumento para que o salmista exija alguma coisa de Deus e o obrigue a fazê-lo, mas é um pedido de urgência. Ele está apresentando diante do Senhor a sua aflição. No Salmos 105, versículo 8, lemos: lembra-se perpetuamente da sua aliança. Sempre nós vamos ver essa expressão, o salmista dizendo para Deus: lembra-te, Senhor, lembra-te de mim, não te esqueças da tua misericórdia, não te esqueças das tuas promessas, lembra-te, Senhor, da tua aliança. Sempre nós vamos ver essas expressões, e é muito interessante a gente observar essas expressões. Assim, o pedido do salmista de lembrança não tem a ver com Deus, como se Deus tivesse esquecido, mas com a situação que ele está aqui vivendo. Ele está pressionado, ele está angustiado, ele está vivendo uma aflição. As promessas da palavra trazem esperança ao seu coração em meio à sua tribulação. E uma pergunta para você: as promessas da palavra de Deus têm trazido também esperança para você em meio à sua tribulação, às tribulações da sua vida? Peça socorro ao Senhor, baseado nas suas promessas, nas promessas que estão nas Sagradas Escrituras. Segundo, qual o consolo do salmista na angústia? Veja aí o versículo de número 50. O que o salmista diz? Ele diz que a palavra o vivifica. O versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me consola. Ou melhor, que a tua palavra me vivifica. Na sua angústia, ele tem experiência do consolo que vem da palavra de Deus. Isso quer dizer que o servo do Senhor não está livre de aflição, mas a palavra do Senhor é capaz de trazer consolo, trazer conforto. O que o salmista quer dizer com isto? Que a palavra do Senhor sempre revigora quando as aflições lhe causam profunda tristeza. Então, o que o salmista faz na sua angústia, conforme o versículo de número 50? Ele recorre à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem certeza que receberá nela o consolo. A tribulação te afasta da palavra de Deus? Não deixe que isso aconteça na sua vida. Tem muita gente que diante das tribulações, das aflições da vida, eles se afastam da palavra de Deus, deixam de orar, deixam de buscar mais a Deus, deixam de conhecer mais a Deus por meio das Escrituras. Faz isso não. Se firme na palavra, busque consolo e conforto na palavra do Senhor. Em meio à tribulação, recorra à palavra de Deus, para que você possa ser consolado. Nessa época de pandemia, experimentemos mais o consolo da palavra. Terceiro, conforme o versículo de número 51, o que o salmista tem sofrido?
Qual é o sofrimento do salmista? Qual é a aflição que ele está vivendo? Olha o que ele diz aí no versículo de número 51. Zombaria dos soberbos. O versículo de número 51 diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Os soberbos são pessoas que não temem a Deus, não o buscam e nem confiam nele. Eles estão zombando da fé e da confiança e também da piedade do salmista. Agora, o que o salmista faz diante dessa zombaria? Conforme o versículo de número 51. Ele não se afasta da palavra, ele permanece firme na palavra. As zombarias não são capazes de demovê-lo, mas no versículo de número 53, ele menciona aqueles que abandonam a palavra de Deus, fato que o deixa indignado, pois ele não vê razão para isto. Ele diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Ele fica indignado porque as pessoas afastaram da palavra de Deus e começam a zombar dele, da sua fé, da sua piedade e, claro, zombar da própria palavra do Senhor. Como você reage diante das críticas e das gozações quanto à sua fé? Você passa por isso também? Pessoas zombando de você, brincando com a sua fé? Principalmente agora, né? Algumas pessoas falando: e aí, cadê a fé dos crentes? Tem crente morrendo, tem crente passando momentos difíceis, tem crente pegando coronavírus. Como é que você reage diante dessas zombações? Aprendamos com o salmista. Ele se firma na palavra, ele não abandona a palavra. Por último, quarto, do que o salmista se lembra nos momentos difíceis da vida dele. Conforme o versículo de número 55, ele se lembra do nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 55. Lembro-me do Senhor, lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. O que ele quer dizer com isso? Que ele medita no ser de Deus durante a noite. Isso quer dizer que ao perder o sono, em lugar de ficar pensando em seus inimigos, nos problemas, ele volta os seus pensamentos para o Senhor. Ele começa a pensar na grandeza do ser de Deus. Ele se volta completamente para Deus, para a sua fidelidade, para a sua misericórdia, e claro, para os seus atributos. Ao fazer isso, aqui ele é levado, conforme o texto, ele é levado a observar a palavra, a lei de Deus. No versículo de número 56, o salmista diz que isso tem acontecido com ele porque ele guarda a palavra de Deus. Olha aí o versículo de número 56. Tem se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Você tem sido consolado pela palavra de Deus? Querido, guarde-a. Guarde essa palavra, a palavra do Senhor, no seu coração. E você receberá o conforto e o consolo que vem dela. Meu desejo é que Deus esteja aplicando essa palavra ao seu coração e que você nunca esqueça, no momento de angústia, se apegue ainda mais à palavra de Deus. A palavra de Deus nos vivifica, a palavra de Deus nos dá ânimo, a palavra de Deus nos desperta, a palavra de Deus nos faz vencer os obstáculos da vida. Não importa a dificuldade, não importa as provas, na palavra do Senhor nós somos confortados, nós somos consolados, nós somos fortalecidos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também aí a sua família. Um grande abraço para você. Fique na paz, fique com Jesus.